O Rangel Gomes foi o Cristo este ano, Rangel. O que foi viver o Cristo nessa encenação deste ano? Teógenes, foi uma maravilha, foi uma experiência única, uma experiência maravilhosa e gratificante, porque poder viver esse 0,5%, esse 1% do que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu, com certeza acho que é o maior presente que uma pessoa pode ter. E para mim foi um presente, foi uma experiência que eu vou levar pro resto da vida, com certeza. Você teve que deixar a barba crescer, ficar bem caracterizado, né, Rangel? Pois é, não deu para deixar o cabelo, e nem emagrecer um pouquinho que tava precisando, mas a barba tá desde o início da quaresma aí, já nesse plano aí, então deixar ela crescer, e se precisar deixar aí mais um ano eu deixo também. Você que já foi padre Júlio Maria, já foi Francisco de Assis? O teatro é uma coisa que está em mim, é uma coisa que eu gosto muito, tive o prazer de representar Padre Júlio Maria de Lombardi e também São Francisco de Assis, e agora Jesus Cristo é uma maravilha. Iniciamos esse caminho no Domingo de Ramos, onde fizemos o reencontro, né, com as comunidades, celebrando a nossa procissão, a Eucaristia. Depois, durante toda a semana, nós tivemos celebrações, né? Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira da Paixão. Na terça-feira, uma celebração especial para as pessoas idosas, para as pessoas enfermas, às 3h30 da tarde. Depois, com a procissão, né? Apresentação, um belíssimo teatro apresentado pelos jovens aí da nossa comunidade, o pessoal da comunidade Nossa Aparecida. E depois aquela palavra, né, do Padre Sebastião Braz, que está de Belo Horizonte, veio aqui nos ajudar a brilhantar com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, mas com a capacidade de comunicar o Evangelho de Jesus. E ontem, como lembrava, essa vigília pascal, e hoje as celebrações do domingo, que celebramos a Páscoa do Senhor, terminando agora essa missa das 9 horas, como sempre muito bem participada. A comunidade católica está de parabéns, mais uma vez, pela adesão, pela participação, por esse compromisso mesmo com o Senhor. Eu desejo a todos uma feliz e santa Páscoa com os frutos da Páscoa, ou seja, a justiça, a verdade, o amor, a caridade, a solidariedade, que todos esses frutos possam de fato estar presentes na vida de todos nós como cristãos, como lembrou a liturgia de hoje, para que o nosso testemunho seja de fato ao como o testemunho do Cristo ressuscitado, que na capacidade de doar a sua vida, sejamos nós também capazes de, no serviço gratuito aos irmãos, generoso, com todas essas virtudes, doar a nossa vida também. Neste momento vamos acompanhar alguns momentos, né, os maiores momentos que vivemos nessa celebração tão rica, essa semana tão rica, tão forte, tão santa para nós. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: como assim? Vocês não puderam tirar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou: meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade.
Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantem-se. Vamos, aquele que vai me trair, ele está chegando. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, com a grande multidão armada de espadas e paus, e da parte do chefe dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendam-no. Judas Iscariotes logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus disse-lhes: O que tem que fazer? Eu faço agora. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Isso Pedro estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Pedro, guarda a espada na bainha, pois todos aqueles que usam a espada, eles falam. Naquela hora, Jesus disse à multidão: Vieste com espadas e cal para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo, eu me sentava para ensinar, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir o que está escrito nas profecias. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, o sumo sacerdote e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmavam: posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se
perguntou a Jesus: nada tens a responder o que esses testemunham contra ti? Gostaria que todos se colocassem no primeiro caminhão para a cena. Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhes: Eu te juro, pelo Deus vivo, dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo das nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou! Blasfemou! Que necessidade temos de testemunhas, pois agora ouvistes a blasfêmia que vos parece. Todos responderam: É réu de morte! É réu de morte! Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros golpearam, dizendo: Profetiza para nós, Cristo! Quem é que te bateu? Vamos dirigir agora ao palco central. Pedro estava sentado no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos Não sei o que você está dizendo. e saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que aí estavam: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando. Eu não conheço este homem. Pois os que aí estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que você também é um deles, pois o seu modo de falar denuncia. Então Pedro começou a maldizer. Eu não conheço este homem. Nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou então do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Seu sangue precioso aqui nesse lugar. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo começaram um conselho contra Jesus, para o condenarem à morte. Eles o amarraram e levaram a Pilatos, o governador. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e fora devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte o inocente. Eles responderam: Que temos nós com isso? O problema é teu. Judas Iscariotes jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então deliberaram comprar com esse dinheiro um campo de oliveiro, para ir fazer o cemitério dos forasteiros. E por isso aquele campo se chama Campo de Sangue. Jesus foi posto diante de Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É você que está dizendo isso. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos manda chamar Barrabás. Então Pilatos chegou diante da multidão reunida e perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus de Nazaré, que chamam de Messias? Todos gritaram: Barrabás! Barrabás!
Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não se envolva com esse justo, porque esta noite em sonhos sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Todos gritaram: Barrabás! Barrabás! Pilatos falou: E o que vão fazer com Jesus que chamam de Messias? Todos responderam: Crucificam! Crucificam! Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucificam! Crucificam! Pilatos viu que nada conseguia e que podia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. É um problema de vocês. O povo todo respondeu: E o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Tiraram a roupa dele,
vestiram com um manto vermelho. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça, uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! Desviram dele e, pegando a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as próprias roupas dele. Daí o levaram para crucificar. Toma cruz às costas. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida por seus irmãos. Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo. Precisamos seguir os passos. É Jesus mesmo que nos convida. Quem quer que eu discípulo, toma a sua cruz e siga. Jesus cai pela primeira vez. Levar a cruz é serviço duro. Até Jesus caiu. O amor é uma força poderosa. O Filho de Deus se faz fraco por nós, para que nós sejamos fortes. Carregou os nossos pecados em seu corpo, para que nós, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Chagas coração ferido, sangue de Cristo, sai entre nós e o perigo. Jesus encontra a sua aflita mãe. Se o filho passa bem, a mãe fica sossegada em casa. Mas se o filho passa mal, a mãe estará ao seu lado. Jesus estava condenado, levava a cruz, era um verme, não era um homem. Era desprezado e desonrado pelo povo. Mas sua mãe estava lá, sofrendo muito, mas de pé, acompanhando seu filho. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Simão Sirineu ajuda Jesus a levar a cruz. A cruz não passa nenhuma casa, o sofrimento não poupa ninguém. Bem-aventurado o bom samaritano que quer ajudar o seu irmão a aliviar o peso da cruz. Essa consolação Cristo tinha. Simão Sirineu se renegou a si mesmo e tomou a cruz seguindo a Jesus. Quem em Deus confia sempre é válido.
pois Deus livra os fracos das mãos dos poderosos. Viva o coitado e o pobre de quem o oprime. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Verônica limpa o rosto de Jesus. Quem der um copo d'água a um desses pequeninos, disse a Jesus, não perderá a sua recompensa. Um pequeno serviço de amor é como uma chuva em dia de calor. Verônica viu Jesus sofrer e fez o que podia fazer: limpar com um pano o rosto de nosso Salvador. A vós todos, a vós todos que passais por estes caminhos, olhai, 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 olhai e vede se a dor semelhante a minha dores do Senhor Salvador nosso. Jesus cai pela segunda vez. Jesus está esgotado, sofre demais, cai de novo por terra. Assim rezou o salmista uma vez a Deus. O inimigo quer a minha vida, ele me joga por terra, colocou-me na escuridão. Estendo até a Deus os braços, minha alma como terra seca tem sede de vós. Apressai-vos em me atender, pois estou a ponto de desfalecer. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Quem sofre facilmente fecha os olhos para não mais ver o sofrimento de seu irmão. Mas quem ama esquece o próprio sofrimento para socorrer os outros. Jesus sofre demais, mas não esquece de dar bons conselhos às mulheres que estão chorando de tanta dor. Ele mesmo se sujeita às provas do sofrimento, por isso está em condição de vir em auxílio dos que são provados. Chagas está entre nós e o perigo.
cai pela terceira vez. A força não chega mais. Caído por terra, Jesus se sente como uma vez se sentiu Davi. Estou abatido, curvado de tanta tristeza e dor, enfraquecido ao extremo. Palpita meu coração, abandona minhas forças, falta minha própria luz nos olhos, a vista ficou escurecida. Jesus desfaleceu de tanto sofrer. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, Jesus é despido de suas vestes. Deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Tiraram a roupa de Jesus. Nessa hora vale a palavra que o salmista dirige a Deus. Bem vedes minha vergonha, confusão. Ante os vossos olhos estão todos os que me perseguem. Seus maltratos me bateram o coração e desfaleci. Esperei em vão que tivessem compaixão de mim, que me consolassem, e não encontrei. Jesus foi pregado na cruz. Os soldados deitaram Jesus na cruz. E bateram pregos em suas mãos e seus pés. Jesus se torce de dor. Como a água que se derrama, assim seus ossos estão deslocados. Seu coração se tornou como cera. Maria de Cleofas e Maria Madalena estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava.
Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Laí! Laí! Lama Tabatani! Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns que aí estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja, aí sopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: Gente, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito: Pai! Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Nesse momento nós vamos fazer um grande silêncio. Vamos silenciar. Tanto sofrimento, tudo isso por cada um de nós, por você. Jesus ama-nos com amor incondicional. É por isso que Ele está nessa cruz, por mim, por você. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de me dizer qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Essa mensagem que deixamos para você, onde Jesus deixa ser esmagado, bateram nele, cuspiram nele, dilacerado. Nós vamos ler as Escrituras por amor a cada um de nós, pela nossa salvação. O véu do templo rasgou-se de alto para baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram, muitos corpos de santos parecidos ressuscitaram. O centurião e os que com ele montavam guarda junto a Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia.
estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em meio ao aparente fracasso, a fé descobre todo o significado da morte e ressurreição. Jesus morreu por nós, fazendo-nos conhecer o que realmente é o amor. E nos faz um convite: quem quer ser meu discípulo, toma sua cruz e siga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece ser uma coisa exagerada pedir para a gente refletir mais um pouco depois desta apresentação feita por este grupo, que já levou a cada um de nós à reflexão e à oração. Mas eu quero ainda explicitar mais um ponto de reflexão para nós todos, diante desta imagem do Senhor que morre na cruz. Antes de ele morrer, ele está junto com 2 ladrões, e esses ladrões estão ali por causa dos seus crimes. E um dos ladrões, chateado, revoltado, dizia para Jesus: se tu és o Cristo, desce da cruz e nos tira também. E desafiava, enquanto o outro ladrão voltou-se para ele e disse: não temes a Deus, estando no mesmo suplício que ele? Ele não merece isso porque não fez nada. Nós dois merecemos. E depois voltou-se para Jesus e disse: lembra-te de mim quando estiveres no seu paraíso, no seu reinado. E Jesus falou: na verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vejam, aqui é que está a reflexão. O que fez mover o coração de Jesus nessa hora? O que fez com que ele dissesse a este homem ladrão que ele estaria com ele naquele mesmo dia, naquela mesma hora que Jesus morre, ele já estaria com ele no paraíso? O que fizera o homem? O que esse ladrão fez? Ele primeiro observou que o seu companheiro não tinha temor de Deus. É como se ele dissesse: é preciso haver um temor de Deus. Estando no mesmo suplício que ele. Então, uma coisa que surge para nós também é que nós devemos ter o temor de Deus, como ensina a Escritura, mas a nossa vida não termina aí. Nossa vida é uma vida que vive da morte. Então ela vence a morte, mas a morte continua. É preciso que morra alguém para que outros se salvem. Então Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, mas ele ressuscita. Nós vamos celebrar isso amanhã, mas ele já está ressuscitado. Ele é a nossa vida, ele é o nosso Deus. Ele fez tudo isso, como diz a voz aqui anterior. Ele fez tudo isso pelo amor que ele tem a nós, que o Pai tem por nós. Ele é a glória do Pai, como o Pai é a sua glória. E esse momento que ele desejou que tanto acontecesse, agora já está pronto para nós. Portanto, chega o momento em que ele vai ser tirado por seus amigos, aqueles que praticaram a caridade, aqueles que aprenderam a ser amigos dele
assim como aquele ladrão que chegou até a defender Jesus diante dos outros, ele é a pessoa que buscou justiça, ele começou a receber também da parte de Jesus. Então agora começa o descimento da cruz. O descimento da cruz dos amigos José de Arimateia e Nicodemos, as mulheres que também ajudam. Vamos iniciar esse trabalho para que nós possamos fazer a procissão, meditando no sofrimento de Cristo e fazendo as nossas orações e sentindo que este momento para nós não é de tristeza, é apenas de silêncio, é apenas de oração, mas dentro do nosso coração nós temos uma vela acesa, nós temos uma luz que é a nossa fé, e nós vamos caminhar sobre as luzes e vamos caminhar na direção da ressurreição, sabendo que a ressurreição então nós vamos seguir a procissão, mas com o coração voltado para Deus na oração, pedindo que desça sobre o mundo a fé, esta luz que acabe com as trevas da terra, que termine com a violência, essa violência que os braços dele tanto viram e sentiram, esses braços que abençoaram. Então, eles tiram o Senhor da cruz e colocam dentro do espírito para sairmos em procissão para este momento difícil, mas de desolação, mas também de fé e de amor. E depois dessa linda encenação aqui no Adro da Matriz São Lourenço, por sinal, uma das melhores encenações que vivenciamos no decorrer desses anos, nós estamos com um dos coordenadores desse trabalho, que é o Fábio Santos. Fabinho, como que foi reunir todos esses atores, esta equipe, antiga equipe, ensaiar para que ficasse realmente tão emocionante como ficou este ano a encenação aqui no Adro da Matriz? Olha, Theo, é um trabalho que não vem acontecendo deste ano, né? Mas de vários anos atrás já, que iniciou na comunidade Nossa Senhora Aparecida, né? Com o pessoal da comunidade lá. E eu e o Rômulo, né, juntamente com o pessoal da comunidade, a gente toma a frente para poder estar ensaiando as pessoas, os meninos, organizando, né, toda a passagem, toda a marcação do palco, onde vão ficar, para que a gente possa fazer um trabalho muito bem feito, né, assim, de evangelização para todos aqueles que vão estar lá presenciando e vivenciando com a gente essa trajetória do Cristo. A emoção toma conta, né? Com certeza. E Theo, toda essa emoção que a gente vem passar, né, através do teatro,
pela paixão de Cristo, né? Que as pessoas vão se envolvendo com este teatro, vão se disponibilizando para vir encenar conosco, mostrar um pouco do seu serviço, se doar a Cristo nesse instante da sua paixão. E essa equipe, hoje nós tivemos um novo Cristo que se entregou realmente, né? A nossa equipe vai se renovando a cada ano, né? Alguns vão, outros vêm e só vem introduzindo mais e aumentando mais o número de pessoas envolvidas com esse teatro. Padre, realmente emocionante essa encenação, as imagens, o pessoal acompanhando aí. A gente percebe que o fervor católico prevalece na humanidade aqui em Manhuaçu. Principalmente a gente percebe essa alegria, essa emoção ao estarem assistindo e revivendo esses momentos cruciais da paixão, vida, morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, esse ano nós tivemos um quê a mais na apresentação, né? Até comentávamos, né, com os preparadores, onde houve todo um envolvimento maior, parece que uma interação maior também, e essa apresentação nos lembra realmente, nos faz essa memória dos passos de Jesus, os passos finais de Jesus, né? Que nos lança para essa experiência da ressurreição, quando ele ali crucificado e na cruz do silêncio, ele pode então fazer essa experiência profunda e íntima de comunhão com Deus, comunicando o essencial da fé, que é a ressurreição. Realmente desse ano nós tivemos esse momento muito forte, muito de uma mística, de uma espiritualidade presente na apresentação, na atuação, né, assim dos atores, podemos assim dizer, na organização e execução da mesma. E o senhor que vai abraçar ainda mais essa causa, né, desse grande teatro que está atraindo pessoas de toda a região aqui em encenação de Cristo no Adro da Matriz. Isso, já me comprometi, né? Aí durante o ano, a partir de um projeto, né, as coisas todas bem planejadas, nós procuramos melhorar ainda mais, né, para quem tem um dom artístico, não é meu caso, mas quem tem um talento, o dom, poder executar, e naquilo que for necessário possível estaremos colaborando, procurando ajudar para cada vez melhor. Fabinho, valeu a pena, né, esse aval agora, né? Sim, com certeza. E essa procura das pessoas, né, para se inteirar mais do teatro, para participar, esse envolvimento de toda a população que veio, encenou, se dispôs a sair, né, do seu trabalho, cansado, sem importar sábado, domingo, vieram ensaiar e com a gente, graças a Deus, pudemos fazer um dos melhores teatros que já aconteceu aqui da Paixão de Cristo. Com a procissão dos ramos, nós começamos a Semana Santa. É a entrada de Jesus em Jerusalém, que é um dia festivo, mas logo em seguida começam aquelas recordações das dores de Cristo e as reflexões sobre o sofrimento dele, para nos levar à reflexão e à conversão. Na quarta-feira nós tivemos a procissão do encontro. Um momento sublime, né, Padre? É um momento interessante por causa do seguinte, porque entra a Virgem Maria também. No caminho do Calvário, ela se encontra com o seu filho. Este momento de sofrimento entre mãe e filho, para hoje, é uma situação muito interessante, porque se aplica aos sofrimentos que as mães, de modo geral, têm nas suas famílias por causa de droga, por exemplo, né, da bebida, que isso destrói muito o lar, e a mãe é que sofre mais. Na homilia, né, que o senhor presidiu, né, eu pude perceber emoções aí de muitas mães que estavam acompanhando. É momento para essa reflexão mesmo, né, Padre? Para a reflexão e a conversão da pessoa. Como ela entra nos sentimentos dela, diante de uma reflexão em público, etc., isso leva a pessoa a se emocionar também. A missa do Lava-Pés, ela tem um objetivo de mostrar que a fraternidade, ela não só é mostrada e ensinada pela Sagrada Eucaristia, né? Mas principalmente pelo lava-pés, que o São João, ao invés de descrever a Sagrada Ceia, que é a Eucaristia, ele fez a descrição do lava-pés no lugar disso, de tal forma que ele mostra a ação da caridade cristã, da fraternidade, do serviço
que se tem que prestar. O próprio Jesus tinha dito: eu vim não para ser servido, mas para servir. Então ele fez isso de modo assim, concreto, junto com os apóstolos no lava-pés. Já na sexta-feira é um momento realmente para os fiéis, é um momento de refletir bastante. É uma triste, reflexão, né, sobre o sofrimento, mas como que aquele excesso de sofrimento para que a pessoa acredite também no excesso do amor de Deus para conosco. Como nós hoje vimos, tanto na oração que se faz às 3 horas da tarde, que é um momento que, não de tristeza, mas um momento em que se reúnem os fiéis para a oração. E agora, à noite, essa procissão, né, do Senhor morto, que é chamado, mas na verdade ele não está morto, né? Mas é um momento para os fiéis também rezarem. No momento da tarde, das 3 horas, nós temos inclusive o momento de oração chamado Oração Universal, em que se rezam para todas as nações, para todo tipo de povo, para os governantes, para a igreja, para as pessoas que creem em Deus, para as que não creem também, de modo que é uma oração realmente universal que se faz na Sexta-feira Santa. Enfim, o Sábado Santo, o momento do Aleluia, né, Padre? Do Aleluia. Uma coisa bonita, aparecem 3 sinais, né? A água, né, que aparece. Primeiro, vamos dizer, a luz, com o fogo que começa na porta da igreja, etc. E se acende o círio e Jesus, que é a nossa luz. Depois vem a água, que é do batismo. Então, portanto, aquela água que faz com que os homens se tornem filhos de Deus pelo seu batismo. E finalmente o Aleluia, que é um canto de alegria tão grande que ele não tem palavras, ele apenas é Aleluia, que de fato significa louvar Javé, mas na verdade não é tanto isso não. É um canto que surge da pessoa assim, sem palavras. É tão grande a alegria que não tem palavras para explicá-lo. É o Aleluia. Por isso que o Aleluia vai toda a vida. A receptividade foi muito boa, a piedade que tem é muito grande, né? Uma boa vontade também, aqueles que servem nas cerimônias, etc. O tanto de confissões, hoje eu confessei durante 4 horas seguidas, direto, viu? Então é um povo muito bom e um povo que tem fé, viu? Qual mensagem o senhor deixaria para o povo de Manhuaçu, Padre? O senhor que vem de Belo Horizonte hoje, para trazer essa alegria, essa espiritualidade para os cristãos católicos, fiéis aqui de Manhuaçu. A mensagem final que o senhor deixaria aqui para a gente? Uma mensagem de amor. Quer dizer, que deixem abrir o seu coração no amor para com o próximo, para com as outras pessoas, que haja mais fraternidade e alegria na vida.